Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da Netflix e de alguns passos que a empresa deveria pelo menos tomar a partir de agora para conseguir retomar o rumo, né, que eles vinham vindo como uma empresa de vanguarda, né, como uma empresa de destaque nesse ramo. Obviamente eles ainda continuam sendo os líderes globais em termos de assinantes, eles são de longe o maior serviço de streaming, mas eu acho que eles deveriam fazer algumas coisas para ter um futuro ainda mais brilhante. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, eu acho que a Disney... Em primeiro lugar, eu acho que a Netflix deveria pisar no freio nessa questão do compartilhamento de senhas. Eles não precisam vir a público e falar, ó, pessoal, podem compartilhar senhas à vontade. Eu acho que eles deveriam somente pisar no freio nos próprios países que eles estavam fazendo, né, aquele plano lá de dar uma analisada para ver como seria. Não parece que está sendo muito positivo, né? Então, eu acho que eles já estão tendo provas aí de que as pessoas não aceitariam tão bem. Muitas pessoas topam aqui no Brasil, por exemplo, pagar os R$44 da Netflix, justamente porque vai estar dividindo em 3 ou 4 se a Netflix realmente impor uma regra e começar a bloquear usuários e assim por diante. Eu acho que muitas pessoas vão deixar a plataforma ou vão procurar outras formas ilegais. Basta ver os outros vídeos que eu falei a respeito, pelo menos aqui no Brasil, muitos comentários dizendo, se a Netflix fizer isso, eu simplesmente vou cair fora, eu não vou assinar, né, eu não vou fazer uma assinatura por conta própria, eu vou simplesmente sair e começar a assistir de outras formas, ou assistir outros serviços de streaming que permitem esse tipo de atividade. O que a Netflix tem que lembrar é que ela não tá mais sozinha nesse mercado. Essa seria até outra dica que vocês vão ver espalhadas aqui no decorrer do vídeo. Então, o primeiro lugar é o compartilhamento de senhas. Um segundo ponto que eu acho que é muito importante para a Netflix é lançar os seus filmes nos cinemas. Pelo menos os maiores filmes, a gente viu, né, com Top Gun Maverick, que filmes de ação tem muito potencial. Eles lançaram um filme Red Notice, né, com The Rock, com Ryan Reynolds, lançou aquele filme também do Ryan Reynolds que fez muito sucesso. Eu acho que eles deveriam sim lançar os filmes primeiro nas salas de cinema, pelo menos esses grandes blockbusters que eles investem ali 200 milhões de dólares, eles deveriam botar uma janela de pelo menos um mês para que esses filmes possam ser assistidos na sala de cinema. E eu sei que vocês podem estar pensando, pô, mas isso não é bom para o consumidor, mas eu acho que é bom sim, porque muitas pessoas gostam de ver filmes de ação nas salas de cinema e as pessoas que não gostarem podem esperar para assistir o filme em casa. Eu não tô dizendo que é o melhor pro consumidor, eu tô dizendo o que é melhor pra Netflix. O vídeo de hoje é focado no lado da Netflix e não no lado do consumidor. Então eu quero deixar isso bem claro pra vocês. E o terceiro ponto tem tudo a ver com o segundo ponto que eu acabei de citar. Eu acho que a Netflix deveria comprar a Paramount. Pensem comigo, em 2013 o Reed Hastings falou a famosa frase que a Netflix ia se transformar na HBO antes da HBO se transformar na Netflix. Isso de fato aconteceu um pouquinho, né? Eles lançaram House of Cards, eles lançaram muitas séries boas, mas eu diria que a Netflix nunca chegou no nível da HBO em termos de qualidade, só que agora a HBO tem o HBO Max. Então agora dá pra gente falar o completo contrário, que a HBO conseguiu virar Netflix antes da Netflix virar a HBO. Eu acho que eles conseguiram virar a mesa, né, digamos assim. E tem mais um ponto, a HBO tem a Warner, né, tem esse guarda-chuva em cima que a Netflix não tem. Então a Netflix é um serviço de streaming sem um grande estúdio por trás. Eles dependem muitas vezes, né, de grandes produtoras, eles têm que depender muito de trabalhos de terceiros, justamente porque eles não têm um grande estúdio. Então eu acho que o estúdio que faria mais sentido para a Netflix comprar é justamente a Paramount. Não só a Paramount, como também a CBS, como muitas outras propriedades que pertencem à Paramount Global. Eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada, mas é realmente uma série de grandes empresas que pertencem a essa gigante, só que ela é uma gigante que não é tão gigante assim, porque o valor de mercado, o market cap hoje da Paramount Global é de 12 bilhões de dólares, então é uma empresa que a Netflix poderia facilmente absorver. Eu não tô falando que a Paramount quer ser vendida, nem nada disso, mas eu acredito que se existisse a possibilidade, a Netflix deveria comprar a Paramount. E isso inclusive facilitaria o lançamento dos seus filmes na sala de cinema. Eles poderiam lançar os filmes na sala de cinema como Paramount, você vai lançar Red Notice, lança como Paramount primeiro, você vai lançar, né, qualquer outro filme aí que eles lançam, esses filmes de grande porte, você lança, você pode utilizar os canais CBS, que são grandes canais nos Estados Unidos. Eu sei que a televisão convencional
tá dando uma diminuída, mas muitas pessoas ainda assistem televisão convencional. Você pode usar as séries da Netflix para abastecer também esses conteúdos, né, criando, né, uma harmonia entre um canal de televisão e a Netflix, assim como existe em muitas outras plataformas, assim como a gente tá vendo House of the Dragon sendo transmitida nos canais convencionais da HBO e sendo transmitidas também na HBO Max. Eu acho que esse seria um dos principais pontos para Netflix. Eles deveriam já a essa altura ter comprado um dos grandes estúdios, né, principalmente considerando que a gente está vivendo uma nova era de consolidação em Hollywood. A gente viu a Disney comprando a Fox, a gente viu a Discovery e a Warner se fundindo, a gente está ouvindo boatos aí praticamente todo dia. Assim como a gente já viu, né, em 1900, eu já fiz vários vídeos aqui a respeito da fundação da Paramount, da Universal, no começo até 1940 mais ou menos, muitos estúdios menores se comprando, até que os grandes 6 ali foram estabelecidos, né, obviamente a Sony, a Universal, a Disney, a Warner, a Paramount e a Fox. Né, esses 6 grandes estúdios se estabeleceram e aí parou por um tempo, né, essas compras, essa consolidação, eles vieram somente crescendo, né, cada um desses estúdios, e agora a gente está vendo que essa consolidação está acontecendo de novo, justamente porque outros grandes players estão entrando no mercado. Antigamente eles não concorriam com uma Apple, não concorriam com uma Amazon, né, não concorriam com muitos desses outros, com o YouTube até, né, com TikTok, com Instagram, eles não dividiam tanto a atenção do público quanto hoje, então eu acho que a consolidação está acontecendo de forma quase que orgânica. Então não sei se vocês concordam, né, com o meu ponto, mas enquanto os grandes estúdios como Disney e como Warner conseguiram se tornar, entre aspas, uma Netflix, né, a Disney com Hulu, com Star Plus, com Disney Plus, com ESPN Plus e a Warner com HBO Max e agora com Discovery Plus também, né, já que essa empresa tem 2 serviços de streaming, eu acho que a Netflix ficou para trás porque eles estão somente com o serviço de streaming em mãos, enquanto todos esses outros têm uma estrutura muito maior. Isso afeta o valor das ações, isso afeta muita coisa nos bastidores, né, que a gente acaba nem ouvindo falar. Mais um ponto que eu acho que seria muito importante para a Netflix a partir de agora seria dar uma parada com essa história de maratonas, né, lançar séries de uma vez. Eu já falei a respeito disso em vídeo, que eles deveriam dar uma freada, e eu tava pesquisando bastante a respeito disso, eu tava lendo alguns estudos que mostram que é sim melhor assistir uma série semanalmente do que assistir maratonando. Não só você memoriza um pouco melhor os acontecimentos da série depois que alguns dias se passaram, isso são estudos científicos aí, né, que algumas universidades fizeram, você consegue memorizar um pouquinho melhor. Eles fizeram quizzes ali com pessoas que já tinham assistido a série há um determinado tempo e as pessoas que assistiram semanalmente se lembravam um pouco melhor dos acontecimentos, além do hype ser mantido, mas isso eu tô falando somente sobre a experiência do usuário. Eu sei que muitos de vocês vão reclamar nos comentários, vão falar que assistir, né, maratonando é muito melhor. Não tô discordando de vocês, cada um tem o seu gosto. Eu tô falando no sentido empresarial, né, para a própria Netflix. É muito melhor eles fazerem um lançamento semanal, porque eles pegam uma série como Stranger Things, que teve o quê? 10 episódios, você obriga a pessoa a assinar por 3 meses, né? Porque a pessoa tem que assinar por 2 meses para assistir 8 episódios e tem que assinar por mais um mês para assistir os 2 últimos episódios. Então você acaba, de certa forma, obrigando a pessoa a assinar por 2 meses. A Netflix já se rendeu um pouquinho a isso, porque eles estão dividindo a série em 2 partes, só que eu particularmente não gosto dessa história de dividir a série em 2 partes. Eu acho que faz muito mais sentido você lançar um episódio semanal. Isso, se você olhar os gráficos, é óbvio que essa é a melhor estratégia, porque você vê as séries da Netflix tem um pico muito grande e depois elas caem, então é mais comparável a um filme do que a outras grandes séries. Se você olhar Game of Thrones, por exemplo, ela tem uma sustentação muito maior. House of the Dragon, né, no caso tô falando Game of Thrones, mas é House of the Dragon, você vê que a série tá ficando no auge por muito tempo. A mesma coisa vale para outras grandes séries, né, pro Mandaloriano, pra Succession, para qualquer série que tenha o seu lançamento semanal. E eu não tô dizendo que eles deveriam fazer isso com todas as séries da plataforma. A Netflix tem sim muitas propriedades, tem séries menores que eles não têm uma expectativa tão grande, que eles podem sim lançar nesse formato de maratonas, só que eu acho que as grandes séries, um Ozark, por exemplo, ou
né? Como eu já citei outras séries, The Witcher, que é uma grande série também, Lupin, La Casa de Papel, né, que já saiu, obviamente. Mas vocês imaginem, por exemplo, a segunda temporada de Round 6 chegando semanalmente, deixando todas aquelas pistas do que vai acontecer no próximo episódio e você ter que esperar uma semana, você poder remoer, você poder fazer vídeos a respeito desse assunto, né? Você poder assistir conteúdo, o que será que vai acontecer na semana que vem, como a gente tá vendo, né, pra Casa do Dragão, pra Senhor dos Anéis, pra Mulher Hulk, né, que eu não vejo muitas pessoas fazendo vídeo a respeito, mas existem vídeos por aí. Eu acho que é uma estratégia que, se a Netflix quer voltar a ter um crescimento considerável, eles têm sim que botar em prática. E o ponto final, na minha opinião, é investir nos projetos certos. E eu dei uma analisada bem a fundo em séries como Game of Thrones, como The Walking Dead, Breaking Bad, Stranger Things, Succession, muitas grandes séries, Elite, né, inclusive, La Casa de Papel. E nenhuma, literalmente nenhuma dessas séries teve a primeira temporada como a temporada mais bem sucedida. A maioria dessas séries chegou ao auge ali na quarta ou até na quinta temporada. Muitas delas continuaram crescendo até o final. Walking Dead foi um caso diferente, né, que subiu muito, subiu de 5 milhões, né, de espectadores em média para 15 milhões e depois despencou para 2 milhões. Isso também acontece, só que nenhuma dessas séries viu a sua primeira temporada sendo a mais bem sucedida. E por que eu falo isso? Porque Sandman foi um grande sucesso e mesmo assim a Netflix ainda não confirmou uma nova temporada. Enquanto eles estão lançando aí várias temporadas de outras séries menores, eles não estão dando o devido investimento a uma série como Sandman, sendo que eu sei muito bem, vocês sabem muito bem que se Sandman tivesse sido lançado em 2018, quando a Netflix estava imprimindo dinheiro e jogando para todo mundo, dando ali 500 milhões para um, 500 milhões para outro, eles já teriam confirmado provavelmente a segunda e a terceira e até a quarta temporada de Sandman. Eles já estariam jogando dinheiro ali na mão dos produtores para que a série continuasse acontecendo. Enquanto isso, eles não confirmaram nada, o que na minha opinião mostra que eles não estão sabendo quais episódios eles devem aprovar e quais episódios eles não devem. Uma das políticas da Netflix é que existiam muitos caminhos para o sim. Eu acho que esse foi talvez o maior erro da empresa até agora. Se um produtor dentro da Netflix recusava um projeto, você ia para outro produtor, você ia para outro, até chegar de repente no Reed Hastings ou no Ted Sarandos, né, que são os chefões, e aí um deles poderia dar o ok e a série entrava em produção. Agora parece que eles inverteram completamente a situação e nem com muitas pessoas pedindo, nem com uma aceitação sensacional, nem com uma audiência muito positiva, uma série como Sandman conseguiu ser confirmada. Lembrando que uma série como Sandman tem potencial para se tornar uma grande franquia, para ter séries derivadas. Você pode fazer uma série somente da morte, você pode fazer uma série somente de outros personagens secundários, então tem potencial para se transformar numa grande franquia, para vender brinquedos. Por exemplo, muitos dos sucessos da Netflix não geram, né, muito dinheiro fora do serviço de streaming, sendo que uma série como Sandman tem muito potencial para isso. Você não vende, né, bonés, canecas e etc. de uma série sobre um assassinato que a Netflix adora fazer, mas você pode crescer muito uma marca, né, como Sandman, que já tem um público muito fiel. Então eu acho que esse é um ponto também muito importante na Netflix analisado daqui pra frente. Eu acredito que eles têm que selecionar esses projetos que podem explodir. Eu diria que Sandman, como todo mundo tá gostando, pelo menos quase todo mundo que eu falei, todo mundo que eu vi dando opinião na internet, eu li algumas críticas, eu vi o que algumas pessoas falaram a respeito da série, eu diria que é uma série com uma aceitação gigantesca dentro da plataforma, que poderia gerar muito hype para uma segunda temporada. Eu não sei, pode ser que a Netflix tenha pisado um pouquinho no freio, né, esperando que o hype aumente, né, envolvendo a série. O que eu acho que de fato vai acontecer, né, se eles decidirem seguir esse caminho. Só que eu acho que Sandman acabou sendo vítima também do lançamento maratonado, né, digamos assim, porque eu acho que seria uma série ideal para o lançamento semanal. A gente ficaria remoendo, pô, o que será que vai acontecer? Como é que será que ele vai sair dessa enrascada? Como é que será que ele vai resolver esse problema? Eu acho que a série acabou perdendo um pouquinho do brilho justamente por causa desse lançamento maratonado. Novamente, eu não estou discordando de ninguém que pensa o contrário, é a forma que eu particularmente gosto de assistir uma série. E obviamente eu tinha vários outros pontos, eu fiz várias anotações aqui para o vídeo de hoje, só que muitas delas seriam resolvidas pela compra de uma Paramount da vida ou de algum outro grande estúdio. Então muitas coisas podem ser resolvidas. Eu diria que o maior ponto de todos que eu citei hoje seria a compra da Paramount, porque eles conseguiriam resolver muitas coisas. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham, né, da situação atual da Netflix.
E lembrando, eu nem falei de preço, porque eu não consigo calcular o quanto uma redução de preço afetaria, né, numa earnings call ali da Netflix, numa reunião de acionistas, se os lucros caíssem, né? Então eu não vou falar também, eu não vou dar uma ideia que poderia entrar pela culatra, né, que poderia prejudicar muito. Ah, vamos diminuir de 19 dólares para 14 dólares. Aí chega numa earnings call, o lucro caiu 20%, os acionistas começam a entrar em pânico, vendem as ações, é uma decisão que pode afetar muito a empresa. Então eu sei que muitas pessoas vão dizer aqui, a Netflix tem que baixar o preço, mas não é uma decisão que eu acho que seria muito positiva a essa altura. Eu acho que eles têm que trabalhar essas ideias para conseguir aumentar a lucratividade e não diminuir o preço. Obviamente seria muito bom para o consumidor, seria muito bom para mim, muito bom para vocês. O vídeo de hoje, como eu disse, é pensado no lado da Netflix, o que eles podem fazer para melhorar as coisas no futuro. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.